Como que acontece, né, hoje em dia, muitos pais estão percebendo os seus filhos fracassados profissional e financeiramente, nos seus relacionamentos, né? Quantos pais hoje em dia estão com seus filhos dentro de casa depois dos 30, 40 anos de idade, né? Ou seja, filhos sustentados pelos pais a vida inteira porque não conseguiram ter uma independência financeira ou pessoal. Conflitos que eu escuto quase todos os dias no contexto do consultório terapêutico e de psiquiatria, onde os filhos trazem uma intolerância muito grande em relação aos seus pais. Eu estou falando de filhos crianças, mas também filhos adultos que convivem com os seus pais acabam tendo essa mesma dinâmica, né? Onde o que mais acontece é briga, é conflito, é mágoa, é filho guardando mágoa do pai, pai magoados com seus filhos, que se manifestam imensamente ingratos por tudo que o pai faz. O pai e a mãe faz de tudo, dá o que não tem, se endivida, e esse filho não reconhece o valor desses pais, né? Nosso papo hoje aqui vai abordar não só como conduzir os filhos pequenos, mas também como manejar os nossos filhos adultos de forma a ajudá-los e absolutamente não atrapalhá-los, que é um contexto relativamente comum. Os pais, pelo desejo de ajudar, acabar atrapalhando esses filhos a seguirem os seus próprios caminhos, né? E nós percebemos também que os contextos onde os pais não conseguem realmente conduzir os seus filhos, com frequência acontece a dependência química, a delinquência, né, a criminalidade. Então, são contextos muito fortes, muito difíceis, de muitos sofrimentos para toda a família. E, por incrível que pareça, os pais têm uma função marcante em todo o destino dos seus filhos, e é disso que a gente está falando hoje. Porque é possível, sim, nós termos os nossos filhos quando crescendo, gratos, quando crescendo, independentes, afetiva e profissionalmente, financeiramente, filhos que, quando são homenageados pelo seu sucesso, pela sua realização, eles lembram dos pais, agradecem os pais por conta daquilo tudo, né? Como seria, né? Como seria ver os seus filhos conduzir bem os seus netos a um caminho de sucesso também, de independência também. Ver os seus filhos com os seus companheiros ou companheiras de uma forma agradável, não ter que ficar indo lá apagar a fogueira do conflito do filho com a nora, com o genro. Isso é algo realmente possível, né? Então, na constelação familiar, a constelação familiar é um tipo de terapia quântica. É uma terapia que observa, digamos assim, uma conexão entre o passado, o presente e o futuro. Nós temos uma grande ilusão de estarmos desconectados do passado e do futuro. É uma grande ilusão. Porém, toda a trajetória de vida que me traz até o momento presente me sustenta no momento presente. E existe um fluxo natural de vida que vem dos avós para os pais, para os netos. Entende? Que vem de geração em geração. De geração em geração, nós temos um fluxo de vida, onde os seus pais te entregaram a vida que receberam dos próprios pais, e onde você entrega aos seus filhos
a vida que você recebeu. É óbvio que nós fazemos isso conforme um parâmetro próprio, conforme o jeito pelo qual nós fomos criados. Nós recebemos a paternidade, a maternidade do nosso pai e da nossa mãe e nós entregamos aos nossos filhos também. Nós absorvemos muitos dos ensinamentos deles e nós nos utilizamos das nossas próprias percepções, dos nossos próprios juízos. E são esses juízos, são essas decisões que fazem a gente conduzir os nossos filhos ao fracasso ou ao sucesso. Conduzir os nossos filhos a uma vida legal, independente, capaz, ou filhos dependentes. Dependente do pai, dependente da mãe, dependente de droga, dependente de bebida, dependente da esposa. E é disso que a gente está falando hoje aqui. Então, uma desordem muito grande que acontece é quando esse fluxo de vida ele se reverte. Olha só, ele se reverte. Aonde os filhos ficam querendo prover os seus pais de afeto, de decisão, de sustento, aonde os filhos não seguem para a própria vida com o desejo de estar retribuindo ou de alguma forma pagando aos seus pais pela vida que os pais deram. Porém, dentro de um fluxo natural e saudável, o filho, a filha, precisa receber dos seus pais a vida do jeitinho que foi dada e passar adiante a tocha da vida aos seus próprios filhos. Então, os filhos, eles podem sim ajudar os seus pais quando requisitados, quando realmente necessário, quando isso siga uma naturalidade. O que acontece é que os filhos, eles vivem tentando equivocadamente salvar os seus pais dos sofrimentos que os seus pais estão passando. E toda vez que eu tento salvar o meu pai ou a minha mãe de um sofrimento que ele passa, eu acabo atraindo para o meu destino, para a minha vida, o mesmo sofrimento. Ou seja, se eu julgo o meu pai e a minha mãe por escassez, eu acabo atraindo mais do mesmo para mim. Se eu fico querendo sustentar os meus pais, se eu fico querendo meter o bedelho no relacionamento do meu pai com a minha mãe, eu acabo atraindo para mim um relacionamento difícil. Então, esse fluxo tem que ser obedecido, onde você recebe com alegria e com gratidão a vida do jeito que os seus pais te deram. E o jeito que os seus pais te deram tem a ver com as personalidades que eles manifestaram, com os destinos e as histórias que os nossos pais manifestaram. Se foi de realização, se foi de sofrimento, precisa ser recebido da mesma forma, tá? Então, existe um fluxo de vida natural. E dentro desse fluxo de vida natural, existe uma hierarquia. O que é a hierarquia? Hierarquia é uma das leis que regem os relacionamentos humanos, que diz o seguinte, que os mais velhos, que chegaram ao sistema familiar primeiro, se dedicaram mais a esse sistema familiar. Então, eles merecem, dos que chegaram depois, gratidão e reverência. Porque quem chegou depois, cronologicamente, no sistema familiar, acabou pegando serviço pronto, serviço feito. Ou seja, pegou muito benefício, muita coisa já de benefício. E aí, a desordem de hierarquia é quando esses filhos acabam sendo ingratos. Ok? Então, essa aula de hoje, essa live de hoje, é bem direcionada para os pais. Porém, os pais, os adultos, eles projetam em seus filhos
a criança que foi. Eu vou repetir. Os pais projetam em seus filhos a criança que foi. Se eu considero que eu fui uma criança rejeitada, sofrida, vítima, eu acabo olhando para o meu filho e tendo a mesma certeza, a mesma sensação de que ele é rejeitado, de que ele é uma vítima. O que leva o meu comportamento a uma superproteção. E essa superproteção, obviamente, vai acabar privando esse filho das suas próprias experiências. Por quê? Porque esses pais vão ficar tentando sempre fazer pelo filho o que esse pai acredita que ele não é capaz de fazer. E isso é uma grande desordem. Porque tudo aquilo que a gente acredita com muita força, com muita fé, digamos assim, aquilo que a gente acha mesmo que é real, que é verdade, vira verdade. Então, um pai, uma mãe, tem um efeito sobre os seus filhos como o Criador tem da criatura. É um efeito determinante. Se você acredita que o seu filho não é capaz, ele se torna mais fraco e ele realmente não será capaz de fazer o que precisa ser feito. Se você acredita que o seu filho não é capaz, ele acaba se enfraquecendo e ainda gera um efeito nesse pai, nessa mãe, de ir lá fazer por ele. É óbvio que em uma fase da vida, durante a infância principalmente, nós, num primeiro momento da infância, nós precisamos realizar pelos nossos filhos porque eles realmente não são capazes. E nós necessitamos fazer muito por eles. Porém, no desenvolvimento da personalidade, da psique humana, essas crianças, elas vão sendo cada vez mais capazes. E aí, essas crianças necessitam ser deixados em situações específicas para cada idade a sua própria experiência. Eles precisam ter a sua própria experiência. Ah, mas se ele amarrar o cadarço, vai amarrar frouxo e ele vai tropeçar no cadarço, então eu amarro o cadarço do meu filho até 9, 10 anos de idade. É um equívoco. Porque não é por causa do cadarço, é porque daí para frente tudo vai ser assim. Ah, meu filho tá com 4 anos e eu ainda fico enfiando a comida na boca dele. Eu não entrego a colher na mão dele porque ele vai fazer bagunça, porque ele vai se sujar. Equívoco. Essa criança precisa se sujar, precisa tentar para conseguir fazer. Então, não é por causa da papinha, não é por causa da comida. É porque daí para frente, a criança vai sempre esperar que o pai faça por ele. Porém, quando chegar no mundo lá fora, quando entrar na adolescência, na vida adulta, na vida jovem, essa pessoa, esse ser humano que agora já vai entrando na vida adulta, ele vai ter o mesmo parâmetro de realização. Como que eu sempre realizei a minha vida inteira? Mamãe, papai, dá isso, dá aquilo, toma. Aí ele chega lá fora e fala, vida, me dá isso, me dá aquilo. A vida fala assim, vai ter que fazer por onde? Não, mas eu quero. Vai ter que fazer por onde? A vida fala assim para a pessoa, olha, você vai fazer o que você souber fazer. Você vai receber pelo mérito do que você realizar. O que você aprendeu a realizar? Não aprendi a realizar nada. Papai e mamãe sempre fez tudo por mim. E aí o que acontece? Fica na casa dos pais até 40, 50 anos. E em especial, as situações de dependência química estão configuradas nesse contexto de superproteção dos pais. Então, eu conto uma história de quando eu sou médico psiquiatra e eu atendia no hospital psiquiátrico aqui de Goiânia e
Aí uma senhorinha chegou com o filho sentou, ela ficou de pé atrás do filho, bateu no ombrinho do filho e falou: "Ô doutor, eu vim aqui para ver se o senhor dá um jeito no meu filhinho." Aí eu perguntei para ela: "Minha senhora, quantos anos tem seu filho?" Ela: 45. Ou seja, 45 anos de idade, desde os 15, dependente químico. Aquela senhora há 30 anos carregando o filho no colo como se fosse um bebê de 2, 3. Um grande equívoco que simplesmente condenou o próprio filho a uma dependência química o resto da vida. Gente, é muito sério tudo isso que a gente está falando aqui. É muito grave, é muito forte. Ninguém quer ver o seu filho fracassado. Porém, ninguém quer ver o filho sofrer também. Só que é necessário que haja o sofrimento. O seu filho só vai aprender se ele sofrer. Se essa mãe tivesse feito como muitas mães tratadas, né? Na verdade não são muitas não, são poucas. Mas uma mãe que seja tratada, que sabe o que está fazendo, que sabe as ordens das relações humanas, lá nos 15 anos de idade já tinha colocado o menino para responder pelos seus feitos. Não ia ficar encobertando, pagando bebida, pagando droga para o filho. Não ia ficar encobertando os maus feitos do filho. Ah, mas vai ser preso. Ah, mas vai ser espancado pelo traficante. Paciência, consequência. Pode ser que lá atrás, podia ser que ela tinha perdido esse filho. Mas podia ser que ele tinha sofrido as consequências das suas atitudes e ele tinha se modificado. E 30 anos depois, ele seria outra pessoa. Faz parte, é isso. Entende? Então, a hierarquia, ela precisa ser obedecida, onde os filhos precisam ser gratos aos seus pais. E aí o que acontece? Nós temos na psicologia a teoria do duplo vínculo, aonde o jeito que eu olho uma pessoa, eu projeto na outra. Então eu acabei de falar aqui, o jeito que eu me vejo como criança, muitas vezes eu projeto no meu filho. Só que aqui na constelação familiar, eu acabo percebendo que existe não um duplo vínculo, mas um múltiplo vínculo. Um múltiplo vínculo aonde nós nos vinculamos aos nossos próprios pais e projetamos nos nossos filhos os julgamentos, as críticas e as exigências que nós fazemos aos nossos próprios pais. E quando nós colocamos os nossos pais no lugar, quando nós colocamos os nossos filhos no lugar dos nossos pais, nós acabamos tentando receber deles um suporte afetivo que somente os nossos pais deram. Mas muitas vezes eu senti que meu pai não me deu. Eu senti que meu pai não me deu afeto suficiente. E aí, quando eu já não estou com meu pai perto, eu estou com meu filho, e eu projeto no meu filho os julgamentos e as críticas que eu tenho em relação ao meu pai. Ou seja, meu filho está aqui cumprindo o papel do meu pai e da minha mãe que eu julgo e critico. Ele vai se manifestar com os mesmos problemas, com os mesmos sofrimentos que os meus pais tiveram. Então, para que a gente realmente consiga entregar a vida plena de sucesso, realização, capacidade aos nossos filhos, nós precisamos fazer o quê? Tomar realmente a vida que os nossos pais nos deram. E como que é esse tomar? O tomar a vida é receber ativamente. O que é o tomar? O tomar não é só que eu estou aqui de bobeira e de repente eu recebo, aquilo vem para cima de mim. Não. O tomar, eu olho aquilo, falo, eu quero isso. E eu tomo. E eu recebo de uma forma ativa a vida. E como que a gente faz isso? Através
de abrir mão das críticas, dos julgamentos, das exigências infantis que nós temos em relação à vida como ela nos foi dada. E a vida como nos foi dada pelo nosso pai, pela nossa mãe. E a vida deles foi dada pelos nossos avós, que foi dada pelos bisavós. E aí toda essa multidão de pessoas que me deram vida, eu preciso receber toda a história de vida deles, todo o jeito de ser, a personalidade que era, exatamente como foi. Com alegria, com uma gratidão incondicional. Então, segredinho para vocês aí, ó, pulo do gato, essa nota, anota aí que essa é necessária. 1. Você só vai ter filho grato se você for grato aos seus pais. Ponto. 2. Filhos felizes são aqueles que seguem os seus pais que são felizes. Filhos felizes são aqueles que seguem os seus pais que são felizes. Pais que se tornam, quando eu falo pais, pai ou mãe, tá? Pais que se tornam infelizes, tentando fazer o filho feliz, vai condenar o filho à infelicidade. Então, o inconsciente coletivo da humanidade, o inconsciente coletivo familiar, também chamado pelo Bert Hellinger de campo mórfico, pela biologia de campo morfogenético, é o mesmo campo de informação, é o mesmo arquivo em nuvem que guarda os instintos dos animais. O animal está na vida, ele está ali numa situação, ele vê uma frutinha vermelha lá. Aí ele olha aquela frutinha, ele conecta com as gerações anteriores. E ele consegue saber da vivência das gerações anteriores e saber se as gerações anteriores comeu ou não comeu aquela frutinha. Aí ele percebe que as gerações anteriores não comeram. E os que comeram morreram. Ele sabe que aquela frutinha é venenosa. E instintivamente ele não come aquela frutinha. É lógico que ele não sabe por que de nada disso, é um processo natural. Então, os animais, eles imitam as gerações anteriores para conseguir, no mínimo, se manterem vivos, prosperarem e terem filhos. Porque se ele foi filho de um pai e de uma mãe, é sinal que esse pai e uma mãe, no mínimo, conseguiu se manter vivo. Então, se ele fizer semelhante ao pai e à mãe, ele, no mínimo, vai se manter vivo e vai deixar descendentes, a espécie vai permanecer. E nós temos em nós também esse mesmo tipo de mecanismo de transmissão de informações, que a gente capta e tende a repetir. Então, os nossos filhos tendem a repetir a nossa vida. O que obriga um filho a repetir a história, o sofrimento do próprio pai ou da mãe? O julgamento, a condenação, aquilo que eu condeno, rejeito, que eu aponto o dedo aos meus pais, eu condeno a mim mesmo. O julgamento que eu faço aos meus pais recai como condenação a mim mesmo. Então, se você quer ter filhos felizes, honre o seu pai, a sua mãe, as suas gerações anteriores, seus tios, todo o seu sistema familiar, com uma grande gratidão. Porque a desordem de hierarquia que você pratica é a desordem de hierarquia que o seu filho vai praticar, que a sua filha vai praticar. E hoje a gente vai ter aqui oportunidade de eu conduzir vocês em uma autoconstelação para alinhamento da relação com os filhos. Então, os filhos, eles imitam os seus pais, mesmo em algo que o pai ou a mãe nunca falou. Os filhos recebem telepaticamente e de forma atemporal o jeito de ser, as personalidades dos pais, dos avós, dos bisavós. Ah, mas eu não conheci meus bisavós. Gente, quantas pessoas, vocês mesmos devem ter familiares, né, crianças, que não conheceu o avô, não conheceu o bisavô e tem um jeitinho da personalidade igualzinho do avô. O jeito de andar igualzinho do avô.
o jeito de falar, a personalidade às vezes mais fechada ou mais aberta, mais extrovertido, até termos. Aquela criança passa a repetir igualzinho o avô falava. Por quê? Porque capta da experiência dos outros. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que passa nas nossas crenças, porque isso será transmitido de graça aos nossos filhos. Então, e aí o que acontece? Quando eu acredito no meu filho, olha só, a gente acha que o nosso pensamento está só aqui dentro, né? Mas não é. O nosso pensamento não está só aqui. O nosso pensamento emana, certo? E o nosso filho capta. Eu estou vendo o filho lá jogando futebol e eu estou pensando assim comigo. Eu estou falando, vai meu filho, faz o gol. Mas lá por dentro eu estou pensando assim, nossa, ele não é capaz. Tadinho do meu filho. Ele é tão fraquinho. Ele não vai conseguir não. O que acontece? Esse filho, lá de onde ele está, ele sente essa emanação da mente do pai e se enfraquece. Exatamente como essa mãe desse dependente químico que eu falei como exemplo aqui. Desde lá de trás, ela pensava assim, meu filho não é capaz de recuperar sozinho. Meu filho não é capaz de fazer isso sozinho. Meu filho não é capaz de arcar com as consequências da atitude dele. Deixa eu ir lá fazer por ele. E é aí onde aquele filho se enfraquece e não consegue fazer mesmo, né? E a mãe vai fazendo por ele. Então nós temos aí uma função materna mais afetiva, com um cuidado mais carinhoso, um cuidado mais íntimo. A mãe, ela serve muito aos filhos. E a função paterna é um pouquinho diferente. A função paterna é quando o pai, muitas vezes, acaba tendo uma postura de ausência ativa. Mas o que é isso? Muitas vezes o pai, a criança teve desde dentro da barriga da mãe. Para uma mãe, é muito mais difícil ver o filho sofrer. Por quê? Porque tem uma íntima relação psicológica. Para um pai, talvez um pouco mais distante, até pela questão biológica, o pai, ele consegue geralmente ver o seu filho sofrer e acreditar um pouco mais que ele é capaz. O pai, o masculino, o arquétipo masculino, consegue muitas vezes falar, ó, você é capaz, se vira. Né? Como é que é? A criança subindo na árvore, a mamãe vê, o que ela faz? Menino, desce daí, meu Deus do céu, fica lá embaixo da árvore tentando, fazendo a criança descer. O pai olha a criança na árvore e faz o quê? Vai lá que eu estou olhando. Pode subir que eu estou olhando. Do chão não passa. Ou seja, esse pai, como função masculina, ele tem uma habilidade um pouco maior de sortar a peia, como diz o goiano, o mineiro fala, né? Sortar a peia, o que é? Tirar as amarras, deixar viver, deixar se virar no que precisa ser feito. E aí o que acontece? Muitas mães, por terem, obviamente, isso que é do feminino, que é da mãe, que é a superproteção, não permite os seus filhos terem em seu coração os pais. E eles não tomam o masculino. Aí ficam filhos extremamente vinculados ao feminino materno que não conseguem também se desprenderem para a vida. Filhos, eu falo menino e menina, o homem e a mulher. A mulher também faz um caminho na direção do próprio pai para conhecer o mundo lá fora. Um caminho psicológico na vinculação, na esfera de influência do pai, para que ela conheça o mundo lá fora, para que ela ganhe em si coragem de enfrentamento. Depois, numa outra fase, ela vai voltar para a esfera de influência da mãe, para aprender a ser mulher. Mas numa fase, tanto o menino quanto a menina precisa estar bem vinculado aos pais. Mães, deixem os seus filhos se vincularem positivamente aos pais, ao homem, ao pai, né? Porque eles precisam disso. Eles precisam, mesmo que seja pai separado, mesmo que seja um pai em crápula, mesmo que tenha traído, não faça a alienação parental, nem por pensamento. Ah, eu nunca falei mal do pai dele.
mas o pai dele é uma bosta, não presta para nada. A criança, o adolescente, o jovem, ele está captando tudo. E muitas vezes na fidelidade à mãe, ele não consegue tomar o pai, o masculino, e a força de encontrar o mundo lá fora. Galera, nós temos aí um grupo do Telegram que é exclusivo, né, para as pessoas que participam por lá. Por lá a gente divulga conteúdos exclusivos. No meu link do Instagram tem aí um perfil, no meu perfil do Instagram tem um link, e nesse link tem lá algumas opções, tem lá o meu canal do YouTube, tem o meu Face, contato de WhatsApp, tem lá entrar no grupo do Telegram. Se você quiser participar comigo do grupo do Telegram, clica lá e vem, vai ser um prazer te receber lá no grupo. A discussão lá é realmente fantástica. Então, bora lá fazer a autoconstelação conduzida. Já vai para algum lugar tranquilo, onde ninguém vai te incomodar. Eu vou ligar aqui uma música. Respire profundamente 3 vezes, sentindo o ar entrando e saindo dos seus pulmões. Sinta. Sinta o seu corpo se relaxar, os seus braços, as suas pernas se relaxarem. Isso. E em um estado de relaxamento, você deixa os seus sentidos materiais de lado por um instante e se atém às imagens que vêm à sua mente conforme eu vou conduzi-los. Você agora percebe aí na sua frente os seus filhos, os filhos que tem ou os filhos que quer ter. Olhe para cada um deles. O mais velho ao lado direito dos mais novos. Então o mais velho e ao lado esquerdo do mais velho vai vindo os mais novos. Então estão enfileirados aí na sua frente, um ao lado do outro, os seus filhos. Veja como eles se apresentam, como eles estão vestidos. Se você os percebe grandes ou se você os percebe pequenos. As roupas que eles se manifestam, o olhar em cada face. Veja os traços da fisionomia de cada um deles. E olhe fixamente nos olhos de cada um deles. Sinta o que eles expressam com o olhar. Se eles estivessem dizendo algo, o que eles estariam te dizendo? Perceba. Permita-se sentir. Entregue-se ao processo. Pague o preço da mudança. Olhe nos olhos dos seus filhos. Como você se sente diante do olhar deles? E agora, numa postura consciente, você diz: meu filho ou filha, fulano, ciclano, o nome deles, vai dizer a cada um deles: você é meu primeiro filho, você é meu segundo filho, você é meu terceiro filho. Inclua nessa contagem, se você sabe, filhos que foram abortados. Diga em voz alta:
aonde você estiver. As frases ditas em voz alta são importantes para que você materialize a comunicação. Veja como cada filho te olha na hora que você diz: você é meu filho, você é minha filha. Veja como eles se sentem quando você diz isso. E agora, você diz a cada um deles, diga em voz alta: eu sinto muito se eu projetei em você a criança que eu fui. Se você tem mais de um filho, diga a cada um deles: eu sinto muito se eu projetei em você a criança que eu fui. Diga agora em voz alta: eu sinto muito se eu te julguei fraco e incapaz. E agora diga em voz alta também: eu sinto muito se eu te protegi demais. E agora, olhando nos olhos de cada um deles, você diz: eu sinto muito se eu te privei da liberdade de tentar. Diga a cada um, olhando nos olhos: diga, eu sinto muito se eu fui duro demais. Diga sentindo em seu coração como essas palavras vibram em seus sentimentos. Diga, meu filho, minha filha, eu te dei o meu melhor. E vou te dar mais. Mas antes eu preciso resolver algo. E você sente atrás de você os seus pais. E você se vira agora de costa para os seus filhos, de frente para os seus pais. Você olha como os seus pais se apresentam. Você olha como eles estão vestidos, como estão os cabelos dos seus pais. Você repara os traços da fisionomia dos seus pais. E agora você olha nos olhos de cada um dos seus pais. Olhando nos olhos da sua mãe, você sente como ela te olha e você percebe como você se sente diante desse olhar. Perceba, entregue-se ao processo. E diga, minha mãe. Diga em voz alta, minha mãe. Eu sinto muito se eu te julguei. Julgando a senhora
eu condenava a mim mesma. Isso não faz sentido. Abro mão das minhas expectativas infantis. Só tenho a te agradecer. Muito obrigado. E agora, você olha nos olhos do seu pai e, percebendo os motivos que você ainda tem para julgar o seu pai, você olha nos olhos dele e diz: eu desisto, papai. Eu desisto de te julgar. O Senhor é o melhor pai que eu poderia ter. Muito obrigado. E olhando agora para o seu pai e para sua mãe, tendo a sua postura humilde e grata, você diz: meu pai, minha mãe, tudo que vocês me deram é o suficiente. Vou para a vida e vou fazer algo de bom com isso. Por favor, me abençoem para que eu possa conduzir os meus filhos. E agora, sentindo as bênçãos dos seus pais, você volta-se novamente para os seus filhos, sentindo a presença dos seus pais atrás de você. O seu pai atrás de você ao lado direito e a sua mãe atrás de você ao lado esquerdo. E eles colocam as mãos nos seus ombros. O seu pai coloca a mão no seu ombro direito e a sua mãe coloca a mão no seu ombro esquerdo. E com a presença dos seus pais aí atrás de você, te fortalecendo e te dando esperança, você fala aos seus filhos, em voz alta: agora sim, meus filhos, eu vejo a verdade. Você é perfeito como é. Olhe nos olhos dos seus filhos e diga a cada um deles: você é perfeito como é. E veja a reação desse olhar. E diga também: agora eu vejo que você é capaz. Eu acredito em você. Vá para a vida e faça bom uso dela. No caminho que você escolher, eu te abençoo. Sempre. Olhe nos olhos dos seus filhos e veja como eles reagem. E você percebe que eles vêm em sua direção e te abraçam. Sinta esses abraços. E agora,
eles se voltam, se viram de costa para você e estão à sua frente. E você, seus filhos e seus pais olham para o horizonte, todos olhando para o horizonte da vida. E você sente que os seus filhos contemplam e vão à vida. E você se sente feliz por ter feito por eles, por ter dado vida a cada um deles, por ter feito o seu melhor. E trazendo consigo a sensação de dever cumprido, a sensação de gratidão por toda a vida que recebeu e que transmitiu. Você vem voltando para o aqui e para o agora, trazendo consigo essa sensação, movimentando as mãos, movimentando os pés, e cada um ao seu tempo poderá abrir os olhos. Beijo nos seus corações. Valeu!